Paz e luz para você, meu irmão, minha irmã de fé, que o poderoso El Shaddai abençoe você, abençoe quem você ama, rica e abundantemente. Eu sou a Bispa Maria dos Anjos e faço parte da equipe forte do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho. É com muita fé no meu coração que eu chego agora até você, trazendo para você a direção do Espírito, a revelação do Espírito de Deus para a sua vida, para toda a sua casa, para toda a sua família. Como é bom estar aqui, como saber que eu sou um instrumento de Deus para levar para você as boas novas da revelação do Reino dos Céus. É com muita fé que eu chego agora até você. Bem, você está vendo o altar sagrado da minha casa. Em cima tem o selo de Jeová Jiré, consagrado em Israel pelo nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Aqui atrás está a estrela de Davi, a estrela da Sagrada Família, a arca da aliança e o castiçal da primeira glória. E porque o da segunda glória está aqui comigo na mesa, e aqui comigo, ó, a pedra de Jacó. Eu falei sobre o altar de Deus na minha casa, onde eu e a minha família, meus filhos, meu esposo, a missionária Ângela que me ajuda em casa, toda a oração que nós fazemos é de joelhos perante o santo altar. E eu recebi muitas mensagens de irmãos dizendo: eu quero também preparar um altar de Deus, para Deus na minha casa. Como que você prepara o altar de Deus na sua casa? Como, né? Então vamos falar um pouco do que o apóstolo Adelino de Carvalho tem ensinado como montar um altar de Deus na sua casa. Primeiro precisa ser num lugar, num ambiente onde não tem som, onde não tem TV, é exclusivo para o altar. Aí você vai preparar o aparador, que é uma mesa pequena, uma mesa estreita, né? E aí você vai ser preparado, eu vou te preparar para você ter o altar de Deus na sua casa. E a ter o primeiro castiçal, o segundo castiçal, você vai preparar uma oferta de sacrifício orientado, revelado pelo Espírito de Deus. E aí eu vou dar a você, vou te dando as armas espirituais. E para você levantar o altar de Deus na sua casa, para você orar todas as manhãs, para você orar às 3 horas da manhã com os nossos apóstolos, para você orar com a sua família, quando você receber alguém em casa, você orar. É muito forte ter o altar de Deus dentro da sua casa. O altar de Deus dentro da sua casa, o altar da Sagrada Família, ele tem a Arca da Aliança, que significa a presença do nosso Deus. Todas as vezes que o povo de Deus ia para a batalha, os sacerdotes iam na frente, levando a arca. Então a arca tem muitos significados e um deles é a presença de Deus conosco. Tem também a estrela da Sagrada Família, que é a estrela do governo. A palavra diz que Davi, os escudos dos guerreiros de Davi eram no formato de uma estrela. E o primeiro e o segundo castiçal, que traz a presença gloriosa do Espírito Santo para dentro da nossa casa. E também a pedra de Jacó, a pedra de Jacó, a pedra da revelação. Tem também o trigo, você está vendo os raminhos de trigo ali no santo altar. Esse é o altar sagrado. Tem também a Bíblia Sagrada, é a sua Bíblia. Tem também o éfode sagrado de oração. Todas as vezes que eu e meus filhos, que a minha família vamos orar, nós dobramos os nossos joelhos e nos cobrimos com o éfode de oração, conforme está escrito na palavra de Deus. Por isso o santuário é forte.
Por isso que a vida das pessoas muda mesmo quando elas vão até o santuário. Por que muda? Por que tanto milagre? Por que tanta vitória? Por que tanta mudança? Por quê? Porque nós seguimos à risca a palavra de Deus. Nós fazemos o que está escrito na palavra de Deus, por isso ele opera tanto e de forma tão poderosa, tão gloriosa na vida daquele que crê, na vida daquele que é revelado. E eu quero que você compartilhe essa live com seus parentes, com seus amigos. Compartilhe, vamos interceder por aqueles que nós amamos, por essa pessoa que te conta problema, por essa pessoa que vai na sua casa muitas das vezes chorar no portão da sua casa, por essa pessoa que vive te pedindo oração, que sempre fala com você, ora por mim, você está indo na igreja? Ora por mim, não é verdade? Sempre pedindo alguém para orar por você. É para essa pessoa que você vai enviar o link dessa mensagem de hoje, dessa live, desse nosso encontro de hoje. E o meu WhatsApp é o 019-6207-6683, 019-6207-6683. Mande um áudio com seu nome completo, data de nascimento, e qual é a área da sua vida que mais você precisa de ajuda espiritual. Eu creio que é o Espírito de Deus que me coloca no seu caminho para ajudar você. Eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção que você que tirou um tempo agora para acompanhar essa live é porque você está dando crédito à minha pregação, é porque você se identifica com o que eu estou falando. E isso é a prova que eu posso ajudar você em qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu posso ajudar você. Então, manda uma mensagem de áudio ou texto 019-6207-6683, 019-6207-6683. O segredo é a pedra. O segredo é a pedra. E a igreja em movimento para a glória de Deus. Nós estamos falando essa semana sobre o mistério da pedra. O mistério da pedra revelado a Abraão, a Jacó e depois de 2000 anos a Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus. Pedro recebeu a revelação da pedra depois de 2000 anos que Jacó tinha recebido. Começamos a falar sobre os filhos da promessa e algo assim que me marcou muito, sabe? Muito forte para mim é que essa promessa não é dada pelo pastor, essa promessa não é dada pelo padre, pelo irmão, não. Essa promessa não é feita por homem, não. Essa promessa, ela é feita por Deus, o Senhor de todas as coisas, o poderoso Deus de Israel, o Deus que nunca falha, o Deus que cumpre com a sua promessa, que é fiel, um Deus tão grande, um Deus tão soberano, um Deus tão poderoso, um Deus tão sábio, criador de todas as coisas, um Deus tão tremendo que escolheu a mim e a você para fazer morada dentro de nós. Pensa, escolher um ser tão pequenininho, né, para ele fazer morada, para ele habitar, para ele falar na boca, para ele guiar, para ele conduzir, é grandioso demais. Todos os dias eu agradeço a Deus por ele ter me escolhido para fazer a obra, por ele ter me escolhido e me colocado no altar, no lugar mais santo de toda a terra, que é o altar do santuário, o altar da casa de Deus. Então hoje nós vamos dar seguimento à revelação da pedra e hoje nós vamos falar sobre
Pedro. Antes ele se chamava Simão Barjonas, mas depois da revelação da pedra, depois que Pedro ouviu a voz do Espírito, depois que Pedro foi revelado, Pedro teve o nome mudado, e toda a vida de Pedro, do apóstolo Pedro, foi também completamente transformada pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. 16, 13. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vamos ver o que acontece, a mudança de sorte, a grande virada que acontece na vida de uma pessoa que recebe a pedra, a revelação da pedra. Vamos ver? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 em diante, diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então as pessoas religiosas diziam que Jesus era um dos profetas. Era Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que estão comigo, vocês que oram comigo, vocês que ouvem todas as pregações que eu faço, vocês que presenciam os milagres que meu Pai me usa para realizar, quem vocês pensam que eu sou? Então Jesus, acompanhado por 12 homens, somente um deles havia recebido a revelação de quem ele era. Somente um deles ouviu a voz do Espírito. Somente um deles. Olha que coisa impressionante, né? E isso chama muito a nossa atenção, porque por isso que não podemos dar ouvido a ninguém. Por isso que você não pode perguntar a ninguém: eu vou no santuário fazer a corrente? Eu vou no santuário para tomar a Santa Ceia? Devo ir? Por que você não pode pedir opinião a ninguém? Porque o Espírito de Deus tratou com você. O Espírito de Deus revelou a você, intimamente, no seu interior, e isso não tem explicação. A mudança da sua maneira de pensar, a mudança da sua maneira de agir, não tem explicação. É um mistério de Deus, é um mistério entre Deus e você. Você pediu ao Espírito de Deus isso. Você pediu, você buscou e Ele está te revelando. Vamos ver Pedro, o que Pedro disse? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Feliz é você, feliz, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que privilégio para Pedro, né? É um grande privilégio, não é verdade? Entre milhares e milhares de pessoas, somente ele recebeu a revelação de quem era Jesus. O nosso Deus se revelou a apenas o apóstolo Pedro. Isso é grandioso demais. Não é verdade? Grandioso demais o Espírito de Deus ter se revelado a Pedro. Agora, por que o Espírito de Deus se revelou a Pedro? Por que o Espírito de Deus se revelou ao apóstolo Pedro, especialmente ao apóstolo Pedro?
Porque no livro de Mateus 11:25, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Assim é do teu agrado. Então, entre os 12 apóstolos, somente Pedro foi o primeiro a ter um coração humilde. Por isso ele recebeu a revelação gloriosa da pedra de Jacó. Pedro foi o primeiro homem. Por que, então, primeiro Pedro recebeu a revelação de quem era Jesus? Porque ele tinha um espírito humilde, um coração quebrantado. Pedro não se julgava no direito de ter nada ou de ser alguém, porque tem pessoas, quando ela se acha a melhor, a bambambam, ela pensa que ela não precisa se esforçar para agradar a Deus. Ela pensa que ela não precisa se esforçar para receber a bênção de Deus. Ela fica querendo ser paparicada, ela fica querendo ser elogiada, ela fica querendo ser reconhecida. E uma pessoa que tem um espírito quebrantado, que tem a revelação do Espírito, ela não busca reconhecimento do homem, ela busca o reconhecimento de Deus, porque não tem coisa maior, não tem recompensa maior do que a recompensa de Deus na vida de uma pessoa, né? E Pedro também, por que Pedro tinha um espírito humilde? Por quê? Por que Pedro foi o primeiro apóstolo a receber a revelação da pedra entre todos? Por que Deus, o poderoso de Israel, escolheu a Pedro para receber e viver a revelação? Por quê? Porque o apóstolo Pedro buscava boas pérolas. Pedro era um homem determinado. Pedro era um homem corajoso. Pedro era um homem que não se conformava com migalhas, com a mesmice, com a vida monótona. Pedro era um homem determinado que não se conformava em viver uma vida medíocre, viver uma vida abaixo da linha da miséria. Pedro não era conformado. Ele não vivia uma vida de aceitação, não. Ora que melhora. Não. Pedro era um homem de ação. Pedro era um homem determinado. Pedro era um homem corajoso. Isso me faz lembrar um rapaz que eu atendi no santuário. A primeira vez ele falou para mim: bispa, eu vou numa igreja boa, mas lá ele só canta. E eu chamei um dos responsáveis da igreja e falei: vocês precisam guerrear também contra o inimigo. Você só fica cantando? Então esse rapaz, ele estava ali naquela igreja aparentemente boa, mas fraca, porque na Bíblia aqui, na vinda de Jesus aqui na terra, ele não ficou só cantando, não. Ele também guerreou contra os inimigos, não é verdade? Ele buscou, ele viveu a grandeza de Deus. Nós seguimos o Senhor Jesus, mas tem igreja que segue a vontade deles, a visão deles e não a da Bíblia, né? E Pedro, ele buscava boas, grandiosas pérolas. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45, que diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então Pedro buscava pérolas de grande valor. Pedro buscava uma vida vitoriosa.
Pedro buscava uma vida diferente. Pedro não aceitava viver como todo mundo vive. Não, ele buscava uma vida vitoriosa. Quantas pessoas eu ouço dizer isso? Eu sempre pedi a Deus, estava pedindo a Deus para me mostrar uma igreja que pudesse me ajudar. Eu ouvi uma mulher falar isso. Essa semana eu conversei com ela no domingo, ela me disse isso. Ela disse para mim, ela teve várias doenças, e doença vai, doença vem, doença vai, doença vem. E ela disse assim, só tem uma igreja que pode me ajudar. Só tem uma. É a igreja do missionário Adelino de Carvalho. Eu vou viajar 3 horas, mas eu vou lá. Quantas pessoas eu ouço dizer isso? Quantas pessoas viajam horas e horas para chegar até o santuário? Porque busca boas pérolas, busca pérolas de grande valor. Pedro era assim, por isso a ele foi revelado o mistério da pedra. E isso é muito forte para mim. E eu creio que é muito forte para você também, porque não é por acaso que você me acompanha agora. O Espírito de Deus revela a você. Abre a sua mente e te revela a glória de Deus, a grandeza de Deus sobre a sua vida. Agora, nós falamos até aqui, por que o Espírito de Deus se revelou ao apóstolo Pedro, se revelou ao apóstolo Adelino de Carvalho, se revelou à apóstola Sol Daniela Carvalho e a tantas milhares de pessoas. Se revelou a mim e está se revelando a você também. Então levanta a tua mão direita e agora, se possível for, e diga, eu busco pérolas de grande valor. Eu busco o reinado em vida. Eu quero viver uma grande vida. Eu quero viver em altos caminhos. Eu quero viver. Amém? Glória a Deus. Forte, né? Que o Espírito de Deus complete essa palavra no seu coração. Quero que você pense nisso. Quero que você leia novamente Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu li do capítulo 16 até o versículo 17, do 13 ao 17. Depois eu li Mateus 11, do 25 ao 27. E Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Amanhã eu vou continuar com essa mensagem, falando aqui o que acontece quando a pessoa recebe o poder da pedra, a força da pedra. Como fica a vida dessa pessoa? Como age essa pessoa? Como ela vive? Como ela pensa? Como ela age? Como fica a casa dela, a família dela? Nós vamos falar sobre isso na nossa live de amanhã, quinta-feira. Como fica a vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito de Deus complete essa palavra no seu coração. Você está buscando novo? Você está buscando crescimento? Você está buscando avançar? Caminhar para frente, para cima? Esse é o caminho. Tem uma pessoa que está me ouvindo agora, que o Espírito de Deus me mostra que essa pessoa tem chamado para fazer a obra. Ela tem chamado. Ela crê numa vida vitoriosa. Ela crê numa vida mais que vencedor. Ela crê, e o reino dos céus é para os vencedores. O reino dos céus é para aquela pessoa que não abaixa a cabeça. O reino dos céus é para quem pensa grande. O reino dos céus é para quem é sonhador. E o Espírito de Deus me revela a você. Nessa sexta-feira, eu vou te orientar. Manda um áudio para mim no 011 96207 6683, 011 96207 6683, dizendo: Bispa Maria dos Anjos, eu sou a pessoa revelada do Facebook. Eu tenho chamado. Eu quero ser um profeta, um missionário dessa obra. Eu me identifico com o que a senhora prega, ensina, orienta. Eu acredito que a senhora pode me ajudar.
Sexta-feira forte, 7 da manhã, 10 horas, 3 horas ou às 7 da noite, na Avenida Celso Garcia, 14, no Brás, ao lado da Previdência Social. Compartilha nossa live, porque alguém em algum lugar precisa ouvir essa palavra revelada. Forte, né? Muito, muito, muito forte essa mensagem de Deus, que eu vou dar seguimento amanhã. Estende as suas mãos. Aqui está a minha pedra, a pedra de Jacó, a pedra da revelação, a pedra que passa a viver, que passa a fazer morada dentro de cada pessoa que recebe a revelação de ser uma pedra, de pensar, de agir como pensa uma rocha. Glória a Deus, né? Estende as suas mãos, que eu quero orar por você, você que está desempregado. Pegue nas suas mãos a carteira de trabalho, o seu currículo. Você que tem um imóvel para vender. Você que tem uma aposentadoria, que não consegue se aposentar. Pega nas mãos aí agora uma peça de roupa, fotografia, a garrafa com água, que eu quero abençoar, te passar muita força para você ir ao meu encontro nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, eu uno agora a minha fé com a fé dessa pessoa e eu passo para essa pessoa agora a revelação da pedra, o mistério da pedra, o poder da pedra, a força gloriosa da pedra, Pai, que entra agora na mente dessa pessoa, porque essa pessoa que me assiste agora nessa live é uma pessoa revelada, como o apóstolo Pedro, é uma pessoa de coração bom, é uma pessoa de coração quebrantado, é uma pessoa que não se conforma com a vida medíocre, com a vida de migalhas, é uma pessoa que não se conforma em abaixar a cabeça e ser escravo do inimigo, é uma pessoa que pensa grande, é uma pessoa sonhadora. Espírito de Deus, eu desvinculo essa pessoa da placa de igreja, da religião, da letra do homem. Eu desvinculo essa pessoa, meu Deus, de tudo aquilo que não provém do Senhor. E eu vinculo ela agora ao reino dos céus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que busca, meu Deus, uma vida nova, essa pessoa que busca viver em altos caminhos, conforme está escrito em Mateus 13:44, essa pessoa que acredita no sacrifício, essa pessoa que crê que o melhor da vida dela está por vir, revela ela, Senhor, como o Senhor revelou a Pedro, como o Senhor revelou a Jacó, revela agora, Pai, a essa pessoa, meu Deus, que vive o céu na igreja e o inferno dentro de casa, Pai. Revela essa pessoa, Espírito Santo. Revela essa pessoa que está cansada de sofrer. Vai à igreja, ora, lê a Bíblia e a vida está cada vez pior. Revela ela, Pai, e leva ela ao meu encontro nessa sexta-feira. Em nome de Jesus, com o poder da pedra, eu te abençoo. Com a força da pedra, eu abençoo você e toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus seja louvado por essa mensagem. Nossa, eu fui muito abençoada com essa palavra de hoje. Compartilhe com seus parentes, com seus amigos, porque é tempo de interceder pelos que sofrem. O mundo aí fora está um caos, um grande sofrimento. E só o Espírito de Deus para nos proteger, para nos elevar em caminhos altos, fazendo a gente ter uma fé continuamente vitoriosa, caminhando para frente, para cima, uma fé produtiva, que é o que tem acontecido no santuário. Toda sexta-feira aprendemos um segredo espiritual novo. Cada sexta-feira a mensagem do apóstolo Adelino de Carvalho faz a gente olhar para frente. Estamos caminhando a passos firmes na presença do Espírito de Deus. É muito forte tudo o que acontece no santuário. Então compartilha a live. Meu WhatsApp 011-96207-6683, 011-96207-6683. E amanhã eu volto. 10 da noite o apóstolo tem uma palavra revelada para você na página do Facebook do missionário Adelino de Carvalho e às 3 horas da manhã, a oração da madrugada. O segredo é a
Pedra. Um abraço forte para você, meu irmão, minha irmã de fé. Que o Espírito de Deus abençoe você. Paz e luz.